O Senhor vem, céus e terras festejem. O Senhor vem, céus e terras festejem. Bem, meus queridos, como eu disse no início, nós adentramos esse tempo de graça, não é? Um tempo especial da nossa igreja, que é o tempo do Advento. Nós iniciamos também neste domingo o ano A, não é? Eu já falei aqui algumas vezes, mas a estrutura da nossa igreja, na sua liturgia, divide o ciclo, não é? Litúrgico em 3 anos. O ano A, o ano B e o ano C. No ano A, nós temos como texto de referência, evangelho de referência, nos guiar pelo caminho, o evangelho de Mateus, não é? Que durante quase todos os domingos deste tempo será refletido. No ano B, nós temos Marcos, e no ano C, que nós acabamos de encerrar, com a liturgia de sábado, não é? De ontem, nós temos como texto de referência o evangelho de São Lucas. E olha que maravilha, não é? Durante esses 3 anos, nós fazemos uma caminhada com Jesus, não é? Até Jerusalém. Caminhamos com Ele, sempre na ótica de um desses 3 evangelistas, Mateus, Marcos, São Lucas, não é? Que bonito é a gente poder, né, vivenciar isso na nossa igreja, e muitas vezes a gente nem percebe, não é? A caminhada que nós fazemos. Muito bem, estamos adentrando um novo ciclo, um novo ano litúrgico, e a igreja começa com esse tempo do Advento. Advento, que é uma palavra que significa chegada, não é? Aparecimento. Então nós celebramos e nos preparamos para esse grande evento que é o Natal. Nós temos 2 grandes festas dentro do cristianismo, não é? O Natal, que é a festa da encarnação do Verbo, não é? Do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Páscoa. São os 2 grandes pilares, não é, das festas dentro da nossa igreja. Eu sempre digo isso todo ano, não é? E essas 2 grandes festas cristãs, por vezes, cada vez mais é contaminada por um mundanismo, não é? E muitas vezes o Papai Noel, as confraternizações, as vendas e as promoções têm um destaque maior que o próprio Cristo. E dentro da nossa própria casa, por vezes é assim, não é? O povo gosta de celebrar o Natal, mas o mais esquecido é o aniversariante, não é? O centro da festa. Lembram de tudo. Do peru, da cerveja, né? De organizar o amigo secreto, o amigo da onça, o amigo oculto. É tanto amigo, e o único amigo que é preciso, por vezes, é esquecido, que é Jesus Cristo, não é? Na Páscoa também é a mesma coisa. Quantas casas o ovo de chocolate, não é? O coelhinho da Páscoa tem mais importância e reverência do que o próprio Cristo, que morreu no madeiro da cruz, entregando sua vida por cada um de nós. Mas bem, eu estou falando só do lado negativo, né? Vamos vivenciar esse momento aqui e vamos crescer, não é? Então nós estamos no Advento, nos preparando. E nesse tempo nós preparamos nessas 3 características da vinda de Jesus. Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, que existe desde sempre, não é? É eterno com o Pai, mas Ele quis adentrar a nossa humanidade, e então na plenitude dos tempos, Ele veio, se encarnou. No seio de Maria, Ele adentrou a nossa humanidade, não é? Se fez humano. Em tudo se fez homem, menos no pecado, não é? Jesus, o Cristo que veio. E Ele prometeu que um dia Ele virá novamente na sua glória. Sim ou não? Não é? Prometeu que virá. Mas, meus queridos, muitas vezes a gente esquece do Cristo que vem todos os dias na nossa vida e na nossa história, não é? E talvez
Esse, eu diria que devia ter uma relevância maior no nosso jeito de percebê-lo. Porque o Cristo que vem no nosso encontro a cada momento é esse que nós deveríamos deixar que Ele adentre a nossa vida, não é? Eu não estou dizendo que não é importante o evento do nascimento de Jesus Cristo, nem a sua segunda vinda, mas a nossa história deve a cada momento fazer este encontro com esse Cristo, não é? Essa é a vigilância que a liturgia nos pede, não é? É estarmos preparados, com os rins cingidos. É quando a cada momento nós deixamos que esse Cristo que vem faça parte da nossa vida, da nossa história. A primeira leitura de hoje nos traz um relato da profecia de Isaías, e é uma narrativa de esperança, não é? Nós estamos aqui num texto onde estamos no período onde o templo de Jerusalém está destruído. Jerusalém também foi destruída pelo rei Nabucodonosor. Então Isaías escreve falando de um tempo em que a cidade construída sobre o monte Sião voltará a ser a casa do Senhor. E lá será a luz, não é? Onde todos olharão, onde todos irão para lá, para ouvir a palavra do Senhor, e essa palavra vai iluminar, não somente Jerusalém, mas todo o mundo. É a palavra de Deus, não é? Essa profecia também é para nós, porque nós devemos voltar-nos, não é? Para as coisas do alto, para buscar a palavra de Deus, para que ela possa ser centro na nossa vida, para nos iluminar. Não somente neste tempo que nós estamos nos preparando para o Natal, mas durante toda a nossa vida, nós deveríamos pautar as nossas escolhas, as nossas histórias, iluminadas por essa luz que é Jesus. Pensem, meus queridos, se nós fizéssemos isso, as nossas escolhas seriam parecidas com as escolhas de Jesus. Estaríamos mais à sua semelhança, queríamos estar na sua vontade, mas nós não decidimos por nos iluminar com essa luz que é Cristo, não é? Que é Cristo. O salmo de hoje nos faz um convite. Ele nos diz, né, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, aqui, eu vou fazer só um comentário. Por vezes nós não temos essa alegria, não é? Por vezes nós nos forçamos a vir à casa do Senhor. Por vezes é custoso nós sairmos de nossas casas para vir aqui na casa do Senhor, não é? Por vezes nós colocamos empecilhos, nós não temos essa alegria, mas que bom seria se nós sentíssemos essa alegria de dizer, Senhor, estou indo para a tua casa, e acordar feliz, não é? E se preparar, falar, vou tomar um lanche, vou tomar um café, e eu vou estar completo, porque a minha alegria está na casa do Senhor. Acho que ainda falta nós crescermos na fé para termos essa alegria, né? Sabe o que me dói no coração muito? É que mesmo com as dificuldades, e talvez seja uma coragem e é uma ação de Deus, Ele nos dá essa força, essa capacidade para nós virmos à igreja, porque nós por nós mesmos talvez nós não o faríamos, não é? Se não fosse a graça de Deus. Mas até na hora da gente ir embora, não é? É uma pressa para sair da casa de Deus, não é? Eu vejo que as pessoas, eu tenho que falar, né, toda vez aqui, ó, saiam depois que eu saio, senão eles vão tudo embora, não é? Nem esperam. Olha que alegria tem a casa de Deus, se eu estou apressado para ir embora, eu não quero vir, e quando eu venho eu estou apressado para ir embora. E até por parte de nós que fazemos parte desse corpo litúrgico, das pessoas que servem aqui, eu vejo a correria para fechar, né? Às vezes ainda tem gente rezando aqui, o povo já está fechando a janela, apagando as coisas, né? Como se vamos embora, vamos embora, vamos embora. E eu não estou falando não é só aqui, é nas outras comunidades também. Olha,
Que alegria é essa, não é? De estar na casa do Senhor, se eu estou não querendo ir, com pressa de ir embora. Talvez nós deveríamos conversar com Deus, não é? Para que a gente pudesse estar mais à vontade na sua casa. Sabe, como aquele amigo, não é, que a gente vai visitar, como aquele parente que a gente vai na sua casa, e de repente a gente gosta tanto que a gente não vê o tempo passar. A gente gosta tanto que a gente quer ficar mais um pouco, né? E às vezes a gente se torna até inoportuno, porque as horas vão avançando, mas aquilo ali está tão bom. Por que é que a gente ainda não sente isso aqui dentro da casa, que é a casa do Senhor? Sabe, muitas vezes eu celebro lá na roça, nas comunidades do interior. As pessoas moram longe, né, daquela capela, daquela comunidade, e eles vão à noite, não é? Pega estrada de chão e vêm, se reúnem naquela comunidade. E vocês sabem que minhas celebrações demoram, não é? Então, de repente, começa às 7h30 e eu me alongo, de repente é 9 horas da noite. E sabe o que aquelas pessoas ainda fazem? Elas se reúnem ali no cantinho e partilham um lanche, ainda ficam ali conversando. Eu acho bonito demais, não tanto pelo lanche, o lanche é bom, né? Mas a parte das pessoas ainda estarem ali, não é? Gostarem de estar ali, de se reunirem mesmo após um dia cansativo, geralmente é no meio de semana, não é? Estão cansadas, tiveram as suas labutas do dia, mas mesmo depois de uma celebração cumprida, de eu falar muito, elas estão ali disponíveis, não é? Estão com a igreja aberta, com as luzes acesas, partilhando sua vida e suas histórias. A gente também talvez deveria pedir a Deus isso, não é? Eu não estou falando que às vezes a culpa é da nossa correria de cada dia, não é? Ainda temos tanta coisa para fazer, mas será que essas coisas tiram a importância e a beleza de estar na casa de Deus? Não é? Vamos pensar sobre isso. A segunda leitura de hoje nos traz São Paulo, que escreve à comunidade em Roma. E São Paulo nos diz algo que é interessante, não é? São Paulo tem essa mentalidade que Cristo ainda voltaria, né, na sua segunda vinda, durante a sua vida, não é? Ou seja, antes que Paulo morresse, ele esperava que Cristo voltasse. Por isso que ele diz dessa forma: olha, a salvação está mais perto do que quando nós abraçamos lá atrás a nossa fé. Não é? Porque ele imaginava que Jesus logo voltaria e estabeleceria seu reino e levaria para os céus aqueles que estivessem com ele, não é? Sabe, meus queridos, mesmo que Jesus, nós não sabemos quando ele voltará, pode ser na nossa existência daqui a 1000 anos, não sabemos, não é? Quando de fato ele virá na sua glória. Mas uma coisa nós sabemos: as palavras de São Paulo são verdadeiras. A cada dia que passa, estamos mais próximos da nossa salvação. Porque nós teremos um encontro com Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo vai vir a nós. Ele vem a cada momento através da Eucaristia, através da sua palavra, através do Espírito Santo, das nossas amizades, dos testemunhos que nós temos, não é? Mas no momento que nós avançarmos e estivermos completando a nossa Páscoa, tenho certeza, neste momento, é certo, nós teremos um encontro com Ele, não é? Porque nós, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que um dia eu vou bater as botas, né? Talvez vocês sejam eternos, mas um dia, capufte, né? E eu vou ter um encontro com Jesus Cristo. E aí? Não é? Então a nossa salvação a cada dia se aproxima, porque nós teremos um encontro com Ele. E eu quero ser salvo, não é? Eu quero ir para o céu, mas isso exige de mim uma preparação. Parece que não é? Mas exige de mim um sim que eu devo dar a Ele,
uma maneira de converter a minha história, a minha vida, para que eu me pareça mais com Ele, para que eu me configure a Ele, para que eu esteja na sua vontade. O Evangelho vai nos ensinar sobre isso, não é? Jesus vai dizer: olha, no tempo de Noé as pessoas se casavam, se davam em casamento, viviam em sua vida, não é? E talvez até zombassem de Noé quando viam ele construindo aquela barca quadrada dele, não é? Talvez até estranhassem, mas todos continuavam vivendo, não é? Viviam. Até que chegou o tempo do dilúvio, não é? E eles pereceram. Jesus nos diz isso não para nos botar medo, mas para que a gente tenha, não é, esse pleno sentido do que nós estamos vivenciando, principalmente no nosso cotidiano, não é? Sabe que um grande perigo da nossa vida e da nossa história é nós nos deixarmos levar pela rotina do nosso cotidiano e não percebermos Jesus Cristo que vem, não é? Jesus ainda insiste quando ele diz: olha, 2 homens estarão no campo, um será levado e um será deixado. 2 mulheres, né, estarão, uma será deixada, outra será levada. O que diferencia esses 2 homens e essas 2 mulheres? Jesus aqui não diz que uma é pecadora, uma é má e outra é boa, não é? Mas são 2 homens, 2 mulheres. Sabe que as pessoas, meus queridos, elas não saem de casa com a intenção de fazer o mal, não é? A não ser que elas sejam doentes, não é? Nós não saímos de casa pensando: hoje vou botar para quebrar, quero fazer maldade, não é? Vou chutar o mendigo, vou tomar doce de criança, vou tirar a cadeira do aleijado, vou chutar as muletas. Ninguém sai de casa desse jeito, não é? Mas, no decorrer da nossa vida, de repente, nós tendemos, não é, a fazer o mal. Não que a gente saia de casa já querendo fazer, mas, de repente, tendo a oportunidade, a minha concupiscência me leva ao mal. Não é como a pessoa, geralmente essas pessoas que cometem adultério, a maioria delas não sai de casa e fala: hoje vou trair meu marido, vou trair minha esposa, né? Tem os doentes, claro, sempre tem, não é? Sempre tem os desequilibrados, mas a maioria não sai assim. Mas acontece na vida que vai dando brecha, não é? Até que se envolve com outra pessoa. Até que se envolve com outra pessoa. Não que ela saiu, falei: hoje eu vou trair, igual na música, não é? Não é assim. Mas vamos dando brecha. Meus queridos, temos que ter esse cuidado, não é? Para que na nossa vida sejamos vigilantes, que deixamos esse Cristo que vem sempre ao nosso encontro, adentrar a nossa vida e a nossa história, para nos transformar, para que possamos ser pessoas, né, que buscam as coisas de Deus. Sabe, no domingo, nesse último domingo, né, que nós celebramos a solenidade de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o Evangelho falava era aquela narrativa da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam com os 2 ladrões, não é? E aquele ladrão da direita, chamado pela tradição de Dimas, ele tem esse momento, né? No seu último momento ele tem um encontro com Jesus Cristo, a tal modo de que ele se reconhece pecador, e Jesus disse que ele estaria com ele ainda naquele dia no paraíso, não é? No seu último instante, já sabedor da morte, ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus queridos, a gente não pode deixar por último instante, não é? Sabe que
Dimas teve esse encontro com Jesus Cristo no seu último instante, mas com certeza, durante a sua vida, mesmo ele tendo feito coisas erradas, não é? Porque ele é um ladrão, ele está sendo crucificado por ser um ladrão, e o mal é sempre o mal, não é? A gente tema em alguns momentos chamar ele de um bom ladrão, mas ladrão nunca é bom, não é? Mas veja, certamente que na sua vida, por vezes ele lutou para ser uma pessoa boa. Por vezes, as coisas ruins o venceram, não é? Por vezes ele praticou o que era errado. Mas certamente que ele lutou e ele buscou, não é? Estar no caminho certo, mesmo que por vezes ele tenha perdido essa luta. Na nossa história e na nossa vida também é assim. Por vezes nós vamos perder, não é? Por vezes nós seremos afligidos, como em tudo, não é? Sabe que o diabo não é somente esse ser espiritual, o diabo existe, e ele é o pai da mentira, não é? Mas também o diabo, essa palavra diabo significa separador, né? Aquele que divide, também pode ser nós mesmos. Por vezes nós temos uma luta contra nós mesmos, não é? Contra a nossa vaidade, a nossa soberba, são coisas próprias nossas. Nós temos que lutar contra esse diabo que é, né, essa nossa vaidade, essa nossa soberba, esse nosso egoísmo. Por vezes nós também somos atormentados com o diabo, que é as enfermidades, que são as coisas que fogem ao nosso controle, não é? Uma doença, um acidente, geralmente não é algo que a gente está procurando, não é algo que a gente possa dizer, eu não quero. É algo que acontece com a gente, não é? E o próprio autor da mentira, que também está ali a sussurrar nos nossos ouvidos, querendo tomar a nossa vida. Então nós temos uma luta constante. Às vezes nós perdemos, às vezes nós ganhamos. Mas o que importa é lutar, não é? É não se deixar abater. Mesmo que a gente caia algumas vezes, nós temos que ter essa força, pedir a Deus, não é? A força na batalha, para que no último instante, mesmo que seja no último instante, quem dera seja antes, mas mesmo que seja no último instante, como Dimas, nós possamos dizer, olha, eu lutei, por vezes eu caí, mas Senhor, eu ainda quero estar na sua graça. Sabe aquele outro ladrão? Ele nunca lutou, ele se rendeu ao mal. Por isso que no seu último instante ele não fez questão de nada, não é? Sabe que nós corremos o risco de estar nessa mesma cilada, porque o cotidiano nos propicia isso, não é? A gente segue a nossa vida, olha, para mim tudo bem, eu vou trabalhar, vou me esforçar para mim conquistar as minhas coisas, ter uma casa, ter dinheiro, não é? Poder sair de férias, não é? Essas coisas básicas da nossa vida. Isso por vezes pode nos aprisionar num caminho onde a gente não deixa Cristo entrar na nossa vida. E eu não estou falando que essas coisas são ruins, não é? Você trabalhar, você se esforçar, você ganhar seu dinheirinho, você poder visitar, pegar férias, isso é uma coisa ruim? Sim ou não? Não, de forma alguma. É uma coisa até muito boa, não é? Mas veja a percepção que nós devemos ter para que a gente possa não nos deixar seguir este caminho sem perceber o Cristo que vem, não é? O Cristo que vem. Vamos, meus queridos, nos esforçar para que nas batalhas da nossa vida a gente possa pedir sempre que Cristo esteja ao nosso lado, não é? Que a gente escolha as batalhas certas para que sejamos vitoriosos. Para que em meio até aquelas derrotas que serão inevitáveis na nossa vida, Cristo possa estar conosco, não é? E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos sustentar nos caminhos bons e nos caminhos ruins, não é? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.